Olá, começa agora o Papo de Júnior, um programa que é fruto da parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp, e estarei com você ao longo desta primeira temporada, em que traremos mais informações acerca da assessoria de imprensa, falando sobre conceitos, aplicações e curiosidades desse serviço crucial para a sua empresa. O episódio de hoje tem como assunto principal a assessoria de imprensa em instituições públicas. E para compor o elenco de entrevistados, contamos com a presença de Elisa Romeira de Freitas, coordenadora-geral da ACI-FAAC, e Gabriel Almeida Anunciato, ex-gerente de marketing da Jornal Júnior. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Elisa. É um prazer estar aqui de volta, né? E eu vou fazer o máximo possível para enriquecer de novo o debate de hoje. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Pessoal, para que a gente consiga começar esse papo, eu pergunto primeiro para você, Gabriel, como a gente pode definir a assessoria institucional? Bom, Felipe, uma assessoria institucional, para facilitar um pouco o conceito, é uma assessoria voltada para uma instituição, né? Então, quando a gente pensa numa assessoria, a gente pensa tanto no público externo quanto no público interno, né? Então, o público interno seria os funcionários daquela empresa e o público externo seriam os clientes e a sociedade em geral, né? Então, quando a gente pensa na assessoria institucional, a gente pensa numa assessoria voltada para a instituição que preza pela reputação e pela imagem daquela empresa, né? E a função é basicamente você tocar no emocional das pessoas e você meio que explicar quais são os valores, quais são os ideais, quais são os objetivos daquela empresa para o público em geral. Então, é meio que você passar essa ideia dessa filosofia organizacional da empresa. Entendi. E agora migrando da Jornal Júnior para a ACI, Elisa, o que é a ACI-FAAC e o que ela faz? Então, a ACI é a assessoria de imprensa da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, né? E basicamente o que a gente faz é, bem como ele colocou, é prezar pela imagem da FAAC. E então a gente trabalha com várias coisas para isso, a gente tenta se comunicar com o nosso público interno, que seria os docentes, os discentes, funcionários no geral, mas também com o público externo, né? Que como a gente se trata de uma instituição pública, toda a FAAC ela é bancada pelo povo, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de também se comunicar com eles. Enfim, fazer essa devolutiva do que a gente produz na FAAC para essas pessoas que estão, né, ajudando a gente a existir, a produzir e tudo mais. E como que é a formação da ACI-FAAC? Vocês são estudantes, tem professores também? Como que funciona as pessoas que estão lá dentro trabalhando? Então, nós somos uma assessoria formada 100% por estudantes, né? Como a gente é uma faculdade de comunicação, a gente teve essa oportunidade. E é uma coisa muito legal, porque todo mundo que está lá dentro e está produzindo a imagem da faculdade pertence aos grupos que a gente está representando, né? Então, nós somos estudantes, estamos falando com estudantes e para estudantes e sobre estudantes. Então, é bem legal. E a gente é dividido em seções, né? Então a gente tem seção de gestão de pessoas para cuidar da gestão interna, temos mídias, temos programação visual, que a gente cuida das imagens, de posts, essas coisas, tem relações institucionais, que é justamente essa tentativa de se comunicar com o público externo e com o público interno. E tem a coordenação geral, né? Agora que também sou eu que faço, né? E a gente está tentando também criar uma seção de divulgação científica, que é um caminho que a gente está tentando trilhar aí na CI, que é um pilar muito grande, né, da universidade, a questão científica, e é que a CI quer cada vez mais se aproximar. E é muito interessante, porque casa super bem com os princípios da faculdade, né, da Unesp como um todo, pesquisa, projeto e extensão. E quando você fala sobre os estudantes que compõem a ACI, como é o processo deles aprenderem as habilidades necessárias para a assessoria de imprensa? Tem algum professor que vai ensinar vocês? Vocês fazem algum tipo de curso? Como funciona esse processo? Então, na verdade, a gente traz bastante capacitações, né, assim que as pessoas entram. Então, a gente traz pessoas para falar, por exemplo, como utilizar uma câmera fotográfica para quando a gente vai fazer coberturas fotográficas, ou como escrever um texto de assessoria. Mas, no geral, é mais a experiência mesmo. Você chega lá e você tem que aprender, e daí você vai com as capacitações. E a gente tem também muita ajuda do nosso orientador, né, que é o Juarez, o professor Juarez, que é o vice-diretor, né, da FAAC. Então, ele sempre está acompanhando muito de perto a gente. É um processo de aprender a teoria de uma forma prática, né? E agora, Gabriel, voltando para a Jornal Júnior, como você define a assessoria de imprensa para uma empresa pública?
Então, Felipe, uma empresa pública, por ela ser pública e, como a Elisa falou, ser do povo, é uma responsabilidade muito maior, né? Recentemente, a gente pode usar de exemplo a Fiocruz, né? Que durante os 3 anos da pandemia foi muito criticada e foi alvo de diversos momentos de fake news, de desinformação. Então, a assessoria de imprensa voltada para a Fiocruz fez um papel crucial para divulgar o que a Fiocruz faz, qual que é a importância da Fiocruz para a população brasileira, desmentiu também, corrigiu tudo que era divulgado, então fazia coletivas de imprensa justamente para corrigir esses erros e essas informações falsas e caluniosas que divulgavam nas redes sociais e na comunicação em geral. Então, uma assessoria de imprensa para uma empresa pública tem um papel crucial assim para você divulgar o que uma empresa realmente faz, para você corrigir os erros que as pessoas cometem ao pensar e ter um pensamento errôneo dessa empresa. E por ser uma empresa pública, tem toda essa importância para a sociedade do que faz. Então, a assessoria de imprensa tem esse papel, essa função de mostrar para o povo o que realmente ela faz. E para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela e quer entender melhor como funciona a assessoria de imprensa para uma empresa privada e para uma empresa pública, a Elisa vai ajudar a gente com isso. Elisa, como diferenciar uma assessoria de imprensa para uma empresa pública e uma assessoria de imprensa para uma empresa privada? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Então, eu acho que são mais semelhanças, porque o primário é você cuidar da imagem daquilo que você está assessorando. Então, enfim, produzir conteúdos que vão realmente zelar pela imagem do que você está assessorando. E a diferença, acho que seria mais na questão de liberdade, de como a gente pode levar as coisas, porque em uma empresa privada, tudo é muito fácil de ser lidado assim, no sentido de você pode tomar decisões mais imediatamente. Então, dependendo de alguma polêmica, alguma coisa que aconteça, você consegue agir, por exemplo, demitindo um profissional ou, enfim, fazendo uma ação mais direta. Enquanto uma instituição pública tem uma série de coisas que a gente tem que seguir, né? Tem processos e tudo mais. Então, no fim das contas, a gente tem que tentar lidar com a situação como ela está e tentar amenizar. E a gente não consegue, enquanto assessoria de imprensa, falar, olha, você tem que fazer tal coisa, porque as decisões vêm de cima, né? Principalmente no caso da CI, a gente não tem essa liberdade tão grande de, por exemplo, vamos demitir uma pessoa, não tem como, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, na questão da liberdade que a gente tem. E a nossa visão, ela também é bastante diferente por aquilo que eu disse. A empresa privada, ela tem um público muito específico, né, provavelmente, enquanto a instituição, ela, no caso da FAAC, por exemplo, por ser uma instituição pública que é mantida com a verba do povo inteiro brasileiro, né, principalmente dos estados de São Paulo, então a gente tem que ter essa preocupação com um grupo muito grande de pessoas, tentar atingir um grupo muito grande de pessoas e ter essa visão realmente para o povo, né? E acho que essa é uma grande diferença. Então, a gestão de crise poderia ser esse ponto em comum que diferencia quando a gente fala sobre assessoria de imprensa para uma empresa privada para uma pública, porque, como você disse, quando é uma empresa privada, as ações têm mais liberdade para serem tomadas, então a flexibilidade, eu acho que seria o ponto-chave disso. Exatamente. Tudo bem. E agora falando sobre o contato da ACI com as pessoas externas à FAAC, como funciona essa comunicação? Então, a gente tem algumas formas. A primeira que eu posso falar é que a gente recebe releases, né, que são pedidos de divulgação que a gente acaba divulgando para o pessoal da FAAC, então para os alunos, docentes e tudo mais. E aí a nossa comunicação com os jornais, né, com a mídia externa. Então, eles mandam e-mails para a gente tem ali uma série de regras, né, a seguir, do que a gente divulga e não, mas a gente está sempre aberto, né, a receber esses releases. E aí a gente faz essa comunicação do externo com o interno. Mas a gente também tem algumas outras formas de agir, como, por exemplo, a gente tem momentos de visitas monitoradas em que alunos de qualquer lugar do Brasil, mas geralmente são as escolas aqui de Bauru, né, vão visitar a Unesp Bauru e a gente faz visitas monitoradas para tentar apresentar a FAAC para eles, né? E além disso, às vezes a gente visita também as escolas para falar sobre a FAAC e tudo mais e conversar com os vestibulandos, né? Então, geralmente é mais nesse sentido. Então, mesmo focando na comunidade unespiana interna, vocês também fazem esses pontos de contato com os bauruenses como um todo, né? Se assim a gente poderia dizer.
E vocês fazem projetos juntos, por exemplo, a CEIFAAC junto com a Jornal Júnior, como funciona essa comunicação dentro da universidade? A gente já fez alguns projetos juntos, né? Acho que o mais recente foi o Vem Pra Unesp, né? E aí, assim, geralmente vem algum pedido da universidade para nós da CI, falam de algum projeto, alguma coisa, e aí a gente, enquanto assessoria, faz a comunicação com os demais projetos que podem ser convidados a participar, né, e tudo mais, como, por exemplo, a Jornal. Então, geralmente é a CI que costuma mediar mesmo. Interessante, muito legal saber um pouco mais da rotina operacional de vocês. E é com essa resposta que eu fecho esse primeiro bloco e agradeço a sua presença aqui hoje, por todo o cuidado em cada resposta e por ter contribuído tanto com o nosso programa. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigada, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Para você que está acompanhando a gente, não sai daí. O Papo de Júnior vai para um breve intervalo, mas logo volta com a participação de outra membra da CEIFAAC, Gabriela Rufino Armelin, coordenadora de gestão de pessoas, vai estar aqui com a gente na volta do intervalo. Até! Estamos de volta com o Papo de Júnior, falando sobre a assessoria de imprensa em instituições públicas. E agora tem uma nova convidada ao meu lado, Gabriela Rufino Armelin, coordenadora de gestão de pessoas da CEIFAAC. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer muito grande ter você aqui. E para a gente dar continuidade ao nosso papo, eu queria perguntar para você, Gabriel, quais são os desafios de assessorar uma instituição pública? Eu acho que o maior desafio, com certeza, é na questão da gestão de crise, você ser o advogado daquela empresa, né? Então, quando a empresa está passando por uma crise, de um dia para a noite a empresa recebe um hate, assim, vamos dizer, tanto nas redes sociais quanto no meio da comunicação, né? E aí aquilo pode virar uma crise cada vez maior, então vira uma bola de neve, né? Então, quando a gente fala de assessoria institucional, a assessoria tem que ser muito eficaz, tem que ser muito ágil, para que impeça que esse erro, essa falha, esse comentário de um funcionário possa virar uma bola de neve que vai aumentando e aí a crise aumenta, né? A crise extrapola. E a assessoria tem que impedir que isso aconteça para que a imagem da empresa não seja abalada e que, enfim, a gente tem que prezar pelo excesso do que errar pelo mínimo, né? Então, a empresa tem que prezar pela imagem, pela reputação e se fortalecer para que isso não aconteça. Então, esse é o maior desafio. E é muito interessante você falar sobre o gerenciamento de crise, porque esse, inclusive, foi um dos temas dos nossos episódios anteriores. Para você que está acompanhando a gente, já deve ter se lembrado. E agora a Gabriela vai falar um pouco mais sobre isso, falando como a CEIFAAC atua quando acontece algum tipo de crise na Unesp. Você poderia explicar um pouco mais para a gente, Gabriela? Claro. Primeiramente, a gente não tem muita autonomia no que diz respeito ao gerenciamento de crise, porque a gente não pode receber essa crise e lidar dela da forma que a gente quiser. A gente precisa esperar um posicionamento dos nossos superiores, seja da reitoria, da vice-diretoria ou da diretoria, para a gente poder pegar esse posicionamento e reproduzir ele como o posicionamento da CEIFAAC. E aí a gente faz a divulgação desse posicionamento, geralmente por notas oficiais nas nossas redes sociais e nosso site oficial também. E quando acontece o gerenciamento de crise, já tem um protocolo definido, então vai conversar com a pessoa X, vai tomar a decisão Y, vai fazer um post na rede social, vai fazer um comunicado presencial. Como funciona tudo isso? Você já tem algo pré-definido? Não, o que a gente sabe que a gente precisa fazer é sempre aguardar o posicionamento dos superiores. Então, a gente entra em contato com um professor que é auxiliador lá da CEIFAAC, que é o Pablo. Ele é formado em Relações Públicas, ele auxilia a gente nesses momentos. Então, geralmente, ele faz essa ponte também entre nós, membros, e o pessoal da diretoria e da vice-diretoria. E ele passa para a gente, geralmente, até o texto, as notas, tudo certinho, como tem que sair, e a gente faz a publicação. Entendi. E vocês, como assessoria de comunicação interna da FAAC, como vocês fortalecem a instituição? Eu acredito que esse fortalecimento vem muito da nossa divulgação, tanto para o público interno quanto para o público externo, do que está acontecendo dentro da nossa universidade. Então, mostrar para as pessoas que dentro da universidade acontece muito trabalho, acontecem muitas pesquisas, muitos eventos. Eu acho que o fortalecimento vem muito disso, dessa divulgação, tanto para o pessoal dentro da Unesp quanto o pessoal de fora. Entendi.
E quando você fala sobre esse processo que a CI FAAC faz de fortalecer a Unesp, a FAAC como um todo, né, porque é a FAAC que vocês cobrem, qual foi o momento mais desafiador que vocês passaram? Pensando também nesse cenário pandêmico que a gente passou recentemente, como foi atravessar tudo isso tendo que cuidar do posicionamento da Unesp, né, da FAAC como um todo? Não, com certeza a pandemia foi o momento mais desafiador que a gente teve. Isso muito porque não tinha coisas presenciais acontecendo e o forte da CI são as nossas coberturas e as nossas visitas monitoradas, que precisam do momento presencial ali para acontecer. Então, isso se perdeu muito. Durante a pandemia, o que aconteceu foi que a gente virou mais um portal de divulgação de pautas relevantes da universidade, principalmente fazendo divulgação nos nossos e-mails. A gente desenvolveu muito as redes sociais também, porque era a forma que a gente tinha de se comunicar com as pessoas. Então, acho que foi mais nesse sentido. A gente perdeu muito o contato, mas a gente se reinventou. E quando a gente fala sobre o contexto pandêmico, a gente também precisa analisar que conforme o tempo foi passando, as medidas foram ficando cada vez mais flexíveis. E agora os eventos presenciais já voltaram a acontecer, as visitas monitoradas também. Como está sendo essa volta para a CI FAAC? Essa volta está sendo muito desafiadora para a gente. A nossa equipe que organiza as visitas monitoradas ainda tem tentado se adaptar melhor, porque a gente não conhecia como eram essas visitas antes da pandemia, as pessoas que estavam naquela época não estão mais. Então, a gente tem se reinventado mesmo nesse sentido, mas tem funcionado muito bem, tem sido enriquecedor demais fazer essas visitas. As coberturas também, a gente tem tido uma demanda gigantesca de coberturas, a gente tem demandado muitas pessoas da equipe fazendo muitas escalas, tem sido muito corrido assim, mas tem sido ótimo. E agora, Gabriel, dirigindo a pergunta para você, pensando em uma empresa institucional pública, qual é o melhor cenário? Terceirizar esse serviço e contratar uma empresa de fora ou a própria empresa que quer ter uma assessoria fundar a sua própria? Então, Felipe, essa pergunta, a resposta para ela é que depende. Tem vários fatores que devem ser levados em consideração quando se pensa qual que é o mais vantajoso, se é a assessoria própria ou se é uma terceirizada, né? Mas depende da realidade da empresa, né? Será que essa empresa tem um quadro de funcionário suficiente para fazer essa assessoria? Será que eles têm tempo hábil para cumprir a função da assessoria? Será que as pessoas que têm disponível para fazer essa assessoria têm as ferramentas disponíveis? Será que eles sabem? Será que eles têm capacitação? Eles são graduados no curso de comunicação para poder fazer essa assessoria? Então, a ACI, por exemplo, consegue fazer essa assessoria porque eles são do curso de jornalismo, são do curso de relações públicas da Unesp, que é uma faculdade pública muito boa. Então, eles têm essa capacidade para fazer esse serviço, né? Agora, quando a gente vê empresas pequenas e empresas médias, dependendo do quadro de funcionários, eles não têm alguém capacitado para fazer isso. Então, no caso, na minha questão pessoal, a melhor alternativa é ser alguém da própria empresa, né? Então, ser alguém que já está lá no ambiente de trabalho, que conhece como que são os funcionários, qual que é o sentimento deles de fazerem parte da empresa, sabe qual que é a opinião do público externo, então tem um conhecimento básico assim de como que as pessoas ao redor enxergam aquela empresa. Então, isso na questão da assessoria própria, né? Se existe alguém que tenha capacidade para fazer isso, como no caso é essa aí. Agora, se é uma empresa que não tem um pessoal capacitado para isso, o que sugere, né, o que tem que ser levado em consideração é que tem que ser alguém que tem conhecimento. Então, no caso, teria que contratar uma empresa terceirizada, que é uma empresa que tem funcionários que têm capacidade, que tem todo um preparo para fazer isso, né, como é o caso da CI, como é o caso da Jornal Júnior, por exemplo. Então, a partir disso, as pessoas que estão cumprindo essa função têm todo essa capacitação, essa capacidade de fazer assessoria, né? Eu acho muito interessante a sua fala porque você cita 2 projetos de dentro da Unesp que são viáveis para diferentes cenários. E agora, voltando um pouco para a CI, Gabriela, você acha que por vocês serem um projeto formado por estudantes, que falam com estudantes e com docentes, servidores técnicos, que está todo mundo em contato um com o outro, você acha que isso facilita a linguagem e o trabalho de vocês dentro da CI? Ah, com certeza, com certeza.
porque nós, enquanto membros da assessoria e enquanto alunos da FAAC, a gente vivencia os problemas, a gente vivencia os acontecimentos da faculdade. Então, acho que a gente tem bastante propriedade para estar falando sobre eles, para estar cobrindo, para estar fazendo divulgação e tudo mais. Entendi. E quando alguém entra em contato com a CEIFAAC, alguém de fora, a comunidade externa, são vocês que entram em contato, então vocês que fazem essa mediação, ou vai para outra pessoa, por exemplo, para a reitoria, antes de ir para vocês? Como funciona quando alguém de fora quer se comunicar com a FAAC? Então, geralmente, as pessoas entram diretamente em contato com a gente quando somos nós mesmos que vamos fazer aquele trabalho. Então, a pessoa quer agendar uma visita monitorada, ela quer agendar uma cobertura, ela vai entrar em contato diretamente com a CI, pelo nosso e-mail. Agora, quando ela quer solicitar uma entrevista, por exemplo, com o Juarez, que é uma figura importante lá da FAAC, geralmente esse contato acontece diretamente com o Juarez ou com a assessora dele mesmo. E, Gabriela, pensando na trajetória da CI dentro da FAAC, a gente sabe que vocês fazem muitos projetos. A recepção dos calouros, o projeto Vem para a Unesp e a Semana de Jornalismo. Qual desses projetos é o mais desafiador para vocês e o que vocês fazem nesse projeto? Eu diria que a Semana de Jornalismo foi um grande desafio para a gente. A gente precisou mobilizar toda a assessoria para estar participando, porque é um evento muito grande. É uma semana, né, 2 palestras por dia, oficinas, e a gente tem que ter membros em todas essas palestras, todas essas oficinas para fazer a cobertura. Então, a gente precisa se mobilizar muito. Esse ano, a gente fez o ano de 2022. Eu acho que foi assim, o ano em que a CI mais se mobilizou para fazer. A gente realmente fez uma escala muito grande de cobertura. E foi também um evento muito importante, porque foi a primeira vez, depois de 2 anos de Semana de Jornalismo Online, né, que a gente teve o retorno dessa semana presencialmente. Então, a gente precisou capacitar os nossos membros no sentido de ensinar eles a mexerem nos equipamentos, porque a gente precisava fazer a cobertura fotográfica, a cobertura textual. Então, capacitar esses membros também para que eles conseguissem escrever os textos, que o texto de assessoria tem as especificidades. Então, demandou muito trabalho. A gente precisou também fazer uma parceria com o Instagram do Jornalismo Unesp, porque eles fizeram toda a organização, então a gente conseguiu pegar todos os horários, toda a organização certinho para a gente conseguir juntar com a nossa. A gente fez uma parceria que foi muito legal. E é isso, eu acho que demandou muito da gente, mas assim, foi uma conquista muito grande que a CI vai carregar assim para sempre. Com certeza. E a gente vê que é um projeto que envolveu muito vocês e que estende a assessoria de imprensa para várias áreas da FAAC. E é com essa resposta tão completa que eu encerro o nosso Papo de Júnior hoje. Agradeço muito, Gabriela, por cada resposta e por tanta profundidade em cada uma. Você também, Gabriel, por enriquecer o nosso debate ainda mais. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu que agradeço, gente. Eu fico feliz de poder contribuir com vocês nesse assunto que eu gosto tanto de falar. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar com vocês e eu espero voltar mais vezes. O prazer é todo nosso. Voltem sim. E para você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela e ficou aqui até agora, o meu muito obrigado pela companhia. A gente encerra agora mais uma edição do Papo de Júnior, mas a gente se vê no próximo programa para mais uma visão sobre assessoria de imprensa. Até!